Milionário sheik sem escrúpulos compra uma esposa por um mês, vendida pela própria família. O que ele faz com ela deixa todos assombrados. Leila, uma jovem de coração generoso e esperançoso, nasceu e foi criada em uma vila remota, onde a areia escaldante e o vento implacável moldaram o destino de todos. A vida em sua comunidade era simples e ao mesmo tempo brutal. Quando a seca atingiu a vila, as colheitas falharam, os animais sucumbiram e a miséria começou a espreitar cada lar. Foi então que seus pais, desesperados e sem alternativas, foram convencidos de que a única saída para salvar a família da ruína seria um acordo impensável: vender Leila em um casamento temporário com um sheik estrangeiro. Ele pagaria uma fortuna por apenas um mês. O sheik Khalid era conhecido por sua fortuna e sua frieza. Para ele, pessoas e posses tinham o mesmo valor. Eram trocáveis, descartáveis. Os rumores o descreviam como alguém sem qualquer traço de compaixão. Quando soube de Leila, ele viu nela mais uma oportunidade. Uma aquisição rápida, alguém que estaria ao seu dispor. Leila, arrasada com a traição de sua própria família, aceitou o destino com a força digna que sempre manteve em silêncio. Ela encarava a situação como um teste para sua fé e sua capacidade de resistir, prometendo a si mesma que sua alma e seus princípios não seriam vendidos junto com o contrato. Ao chegar à imensa mansão do sheik, ela foi recebida com um luxo opressor de um lugar que não tinha espaço para sonhos ou afetos. Mas, mesmo nesse ambiente implacável, Leila manteve-se firme e serena. Esse primeiro encontro entre Leila e Khalid, onde o desdém dele encontrou a dignidade silenciosa dela, marcou o início de uma transformação inesperada. A primeira noite de Leila na mansão de Khalid foi cercada de um silêncio desconfortável. Ele havia dado ordens para que fosse instalada em um dos quartos mais distantes, afastada da ala principal. A mansão era imensa e fria, repleta de mármore polido e janelas que escondiam a aridez do deserto. Os empregados eram poucos e andavam em silêncio, evitando olhá-la nos olhos, como se ela carregasse uma marca invisível. Quando finalmente encontrou coragem para encarar sua própria situação, Leila sentiu uma onda de tristeza e frustração crescer dentro de si. Como sua família pôde tomar uma decisão tão drástica e deixá-la nas mãos de um homem que a tratava como uma posse? A dúvida e a desilusão se misturavam ao medo do desconhecido. Mas ela decidiu que não mostraria nenhuma fraqueza. Sabia que mais cedo ou mais tarde esse mês terminaria, e ela poderia voltar à sua vila, sua casa, e talvez, se conseguisse superar essa humilhação, perdoar sua família. Porém, Khalid não parecia interessado em sequer interagir com ela. Durante os primeiros dias, ele a ignorou completamente, como se sua presença fosse um detalhe insignificante no grande cenário de sua vida. Leila passava o dia vagando pela mansão, lendo os poucos livros que conseguia encontrar na biblioteca, caminhando pelos vastos corredores vazios e tentando conter a angústia que crescia em seu peito. Ela não era acostumada ao ócio, e a falta de propósito parecia sufocar lentamente. Ela começava a se perguntar se era mais cruel ser deixada ali, sem qualquer atenção, ou ter que enfrentar os olhos frios de Khalid. No quarto dia, no entanto, algo inesperado aconteceu. Ao sair para o jardim, Leila percebeu Khalid parado perto de uma fonte, observando-a sem expressão alguma. Surpresa, ela desviou o olhar rapidamente, mas ele não recuou. Em vez disso, caminhou lentamente até ela. O coração de Leila disparou, e ela tentou manter uma expressão neutra, embora sentisse o peso daquele olhar penetrante. Khalid, por outro lado, parecia interessado em entender algo nela, como se estivesse observando uma peça rara que não compreendia completamente. "Vejo que você se adaptou bem", ele disse com um tom irônico. "Esperava que fosse mais difícil para alguém como você." Ela ergueu o rosto e o encarou, encontrando firmeza em sua própria voz, algo que ele não esperava. "Talvez o que você esperava não defina quem eu sou", respondeu Leila calmamente, deixando Khalid momentaneamente desconcertado. Havia um brilho sutil de determinação nos olhos dela que ele não conseguia ignorar. Khalid, acostumado a comandar e a ser temido, viu-se intrigado. Naquela troca breve, ele percebeu algo que desafiava sua visão do mundo. Leila não era uma simples aquisição. Não era submissa, nem tampouco quebrável. Aquilo o perturbou. A partir daquele dia, ele passou a observar Leila com frequência, cada vez mais intrigado. Para Khalid, ela era um enigma. Ele não conseguia entender por que ela se mantinha tão serena em meio a tudo, como se tivesse um tipo de força que ele nunca encontrou em ninguém antes.
Ele começou a se aproximar, quase sem perceber. Algumas noites, ele ficava do lado de fora do quarto dela, sem bater, apenas escutando o som de seus passos dentro do quarto, enquanto tentava decifrar o que fazia com que uma jovem como ela não tivesse cedido ao desespero. Leila, por sua vez, começou a notar essa aproximação silenciosa, mas escolheu não reagir. Ela entendia que Khalid era um homem acostumado a estar no controle, e aquilo o incomodava. Embora Leila ainda sentisse mágoa e desconfiança, havia algo nos momentos de silêncio entre eles, nas poucas palavras trocadas, que começava a mudar a maneira como ela o enxergava. Por trás da máscara fria de Khalid, ela vislumbrava Foi em uma noite de tempestade com os trovões ecoando pelas janelas da mansão, que Khalid pela primeira vez quebrou seu silêncio. Ele encontrou Leila na biblioteca, um dos poucos lugares onde ela se sentia livre. Ao vê-la entrar, ela levantou os olhos, surpresa por ele estar ali àquela hora. Khalid hesitou, mas sentindo-se impulsionado por algo desconhecido, começou a falar sobre o peso que carregava, sobre a solidão de uma vida rodeada por riquezas, mas vazia de afeto verdadeiro. Eu tenho tudo o que poderia desejar, mas nada disso parece suficiente. Ele murmurou sem esperar resposta. Leila o ouviu em silêncio, sem julgá-lo. E sem perceber, Khalid sentiu um alívio que há muito tempo não experimentava. Ela não o consolou, nem tentou minimizar sua dor. Apenas ouviu, deixando perceber que, pela primeira vez, ele não precisava ser o sheik inalcançável e implacável. Naquela noite, Khalid se retirou mais confuso do que nunca. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que Leila era muito mais do que ele imaginava. Algo dentro dele estava mudando. A vida que ele conhecia parecia desmoronar diante da força silenciosa daquela mulher, que sem qualquer esforço, o fazia ver o próprio vazio. Leila, enquanto observava Khalid se retirar, percebeu que aquela noite marcava o início de algo maior do que um simples contrato. Sem saber, ambos estavam prestes a embarcar em uma jornada de transformação que ninguém, nem mesmo eles, poderia prever. Com o passar dos dias, a conexão silenciosa entre Leila e Khalid se tornava mais palpável, como se uma força invisível os atraísse um para o outro, desafiando as barreiras que a riqueza e a posição social haviam criado. Khalid começou a se abrir, compartilhando fragmentos de sua vida. Os momentos de solidão em sua infância, a pressão que sentia para manter a imagem de um homem forte e implacável, e o vazio que o cercava, mesmo em meio a festas luxuosas e jantares extravagantes. Leila, por sua vez, ouvia tudo atentamente, sem julgamentos. Ela não apenas reconhecia sua dor, mas também se via refletida nela de várias maneiras. Certa noite, enquanto olhavam as estrelas em um terraço da mansão, Khalid se permitiu sonhar em voz alta. Ele falou sobre sua vida, sobre o que significava ser um sheik em um mundo onde as relações eram transações e não sentimentos. Em meio àquelas estrelas brilhantes, a vulnerabilidade dele se tornava evidente, e Leila sentiu seu coração apertar ao perceber que por trás da fachada de poder e riqueza, havia um homem preso em sua própria prisão de opulência. Eu nunca soube o que era amor verdadeiro, confessou Khalid, sua voz baixa e tremulante. Tudo o que me foi ensinado foi a conquistar e a controlar. A ideia de sentir ou de ser vulnerável, isso me parece uma fraqueza. Leila respirou fundo, suas próprias feridas ressoando nas palavras dele. Ela percebeu que não era apenas um contrato que os unia. Havia uma busca comum pela liberdade emocional e pela aceitação. Ao olhá-lo nos olhos, ela viu não apenas um sheik, mas um homem que, apesar de todo o seu poder, lutava contra a solidão. O amor não é fraqueza, Khalid, respondeu ela com firmeza. É uma força que nos transforma, nos faz crescer. Ninguém deve ter medo de sentir. Você não precisa ser perfeito, apenas humano. Essas palavras ecoaram em Khalid, e pela primeira vez ele começou a questionar sua própria vida e as decisões que tomara. Ele percebeu que, mesmo que Leila tivesse sido vendida como uma mercadoria, ela carregava um valor muito maior que qualquer cifra que ele pudesse pagar. Aquela jovem possuía uma sabedoria e uma compaixão que poderiam curar as feridas que ele mesmo não sabia que tinha. Os dias se transformaram em semanas, e a data de término do contrato de um mês estava se aproximando rapidamente. Khalid começou a se perguntar o que aconteceria com Leila após esse tempo. O que seria dela? O que ele faria sem sua presença que aos poucos se tornara indispensável? Ele se viu confrontando sentimentos que nunca pensou que poderia desenvolver. Amor, preocupação e uma vontade de protegê-la de qualquer mal.
Ele não podia mais ver Leila apenas como esposa temporária. Ela havia se tornado uma parte essencial de sua vida. Em uma tarde ensolarada, enquanto Leila cuidava das flores do jardim, Khalid decidiu que precisava agir antes que fosse tarde demais. Ele a encontrou entre as flores coloridas e, ao se aproximar, sentiu seu coração acelerar. A visão dela, imersa em um mundo de cores e aromas, fazia tudo ao seu redor parecer mais vivo. Ele hesitou por um momento, observando-a, e a simplicidade daquela cena o atingiu como um raio. Leila. Começou ele, a voz trêmula de emoção. Eu não posso deixar você ir embora. Ela se virou, surpresa. O que ele estava dizendo? Uma onda de esperança brotou em seu peito. Eu? Não entendo, perguntou ela. O que você quer dizer? Certeza visível em seus olhos. Khalid hesitou, sentindo o peso de suas palavras. Ele se aproximou, a urgência de sua declaração se acumulando dentro dele. Eu não posso permitir que você retorne à sua vila. Eu quero que você fique aqui, ao meu lado. Não como uma esposa temporária, mas como minha verdadeira parceira. Os olhos de Leila se alargaram com o impacto da revelação. Era um pedido inesperado, um desvio da realidade que ela pensou que teria que enfrentar em breve. O que ele estava sugerindo era mais do que ela poderia imaginar, e, ao mesmo tempo, mais do que nunca sonhara. No entanto, o medo e a desconfiança ainda pairavam em seu coração. Khalid, você não pode simplesmente decidir isso assim, respondeu ela, a voz trêmula. O que você sente pode ser apenas uma... Khalid se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela, transbordando sinceridade. Não, Leila, eu não estou me sentindo assim. Você me fez ver o que eu nunca consegui perceber. O que eu tinha antes não era vida. Você trouxe luz para minha escuridão e eu não posso imaginar minha vida sem você. Leila sentiu uma onda de emoção e confusão. O que ele estava dizendo era tudo o que ela sempre desejou, mas a dúvida ainda a atormentava. Como poderia confiar em um homem que havia sido tão indiferente no início? Mas ao mesmo tempo, Khalid não era mais o mesmo. Ele havia mudado de maneiras que ela não podia ignorar. Preciso de tempo para pensar. Ela finalmente disse, sua voz embargada, enquanto se afastava lentamente, buscando um lugar onde pudesse organizar seus pensamentos. Khalid assistiu enquanto ela se afastava, o coração pesado. Ele sabia que seu tempo estava se esgotando, mas também compreendia que essa decisão exigia mais do que um impulso. Era uma escolha que afetaria não apenas suas vidas, mas o futuro que ambos poderiam construir juntos. As emoções tumultuadas que se desenrolavam entre eles eram apenas um prenúncio do que estava por vir. O destino, no entanto, estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. As horas se passaram lentamente, enquanto Leila tentava organizar suas emoções. Ela se afastou para um canto do jardim, onde a luz do sol filtrava através das folhas, criando padrões de sombra e luz sobre a terra quente. Sentou-se no chão, cercada por flores que pareciam dançar ao vento, e fechou os olhos, buscando clareza. A confusão em seu coração se misturava com a esperança que Khalid havia acendido. No entanto, a dúvida persistia. Como ela poderia confiar em um homem que a havia comprado, mesmo que agora parecesse genuinamente apaixonado? Enquanto Leila lutava com esses pensamentos, Khalid estava igualmente perdido em suas reflexões. Ele caminhou pela mansão, seu mundo repleto de riqueza e poder, agora mais vazio do que nunca. O que ele tinha antes, uma vida rodeada de luxo, parecia insignificante comparado ao que Leila representava para ele. Ele não desejava apenas uma esposa, ele queria alguém que pudesse compartilhar sua vida, suas esperanças e seus medos. O amor que ele sentia por ela era profundo e verdadeiro, e ele não estava disposto a perdê-la. Com o coração acelerado, Khalid decidiu que precisava agir antes que o medo tomasse conta de Leila novamente. Ele não poderia esperar mais. Quando se aproximou do jardim, encontrou-a em uma contemplação silenciosa, as mãos segurando suavemente a terra, como se estivesse se conectando com o próprio solo que a nutria. O cenário tocou, e ele percebeu que precisava fazer uma declaração que superasse qualquer palavra. Leila. Começou ele, sua voz carregando um peso de sinceridade. O que posso fazer para que você... Leila olhou para cima, seus olhos cheios de incertezas, mas também uma centelha de esperança. Khalid, eu quero acreditar que você mudou, mas o que me impede de dar esse passo é a dúvida. A nossa relação começou com uma troca, com um preço, e eu não quero ser vista apenas como um bem. Khalid, percebendo a profundidade de suas palavras, sentiu-se compelido a se abrir ainda mais. Você tem razão. No início eu não via além do contrato.
Mas, com cada momento que passei ao seu lado, fui forçado a confrontar o que realmente importava. Eu não posso mudar o que fiz, mas posso lhe garantir que estou aqui para construir algo verdadeiro. Os olhos de Layla brilharam com lágrimas não derramadas. A dor e a tristeza que ela carregava estavam se transformando em algo mais, algo que se parecia com esperança. O que aconteceu com você no passado, Khalid? O que te fez ser assim? Ela perguntou, desejando entender o homem por trás da fachada. Ele hesitou, uma sombra de tristeza passando por seu olhar. Quando eu era criança, meu pai me ensinou que o poder era tudo. Para ele, o amor e a compaixão eram sinais de fraqueza. Eu cresci cercado por pessoas que valorizavam a riqueza acima de tudo, e isso me fez construir muros em torno do meu coração. Eu nunca aprendi a amar, até você chegar. Layla, tocada pela vulnerabilidade dele, sentiu que o gelo ao redor de seu coração começava a derreter. Todos nós temos nossas lutas, Khalid. Não somos definidos apenas por nossas escolhas. O que importa é como decidimos seguir em frente. Eu quero acreditar em você, mas ainda preciso de tempo. Khalid assentiu, respeitando seu desejo. Ele se afastou um pouco, permitindo que Layla tivesse seu espaço. Mas a decisão de seguir em frente era uma luta interna que os dois teriam que enfrentar. E o destino, que parecia favorável, estava prestes a lhes apresentar um desafio. Naquela mesma noite, enquanto a mansão brilhava sob as estrelas, um evento inesperado ocorria. Um grupo de homens encapuzados invadiu a propriedade, seus rostos escondidos nas sombras. Layla estava sozinha em seu quarto, refletindo sobre suas conversas com Khalid quando ouviu o barulho de passos e gritos ecoando pelo corredor. Seu coração disparou. O que estava acontecendo? Ela correu para a janela, mas viu apenas a escuridão da noite. Sem pensar duas vezes, Layla decidiu que não ficaria parada. A adrenalina a impulsionou, e ela se esgueirou pelo corredor em direção à origem do barulho, a ansiedade e o medo misturando-se com o desejo de proteger Khalid. No entanto, ao entrar na sala principal, Layla ficou paralisada com a cena diante dela. Khalid estava cercado pelos homens, a expressão de determinação em seu rosto, mas os outros pareciam prontos para atacar. Um dos encapuzados, mais alto que os demais, apontou uma arma para ele. "O que vocês querem?" gritou Khalid, sua voz firme, mas com um traço de preocupação. "Queremos o que é nosso", respondeu o homem com um tom ameaçador. "O que você roubou da nossa família?" Layla sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. O que Khalid havia feito? O que ele havia escondido dela? Com o coração acelerado, ela se aproximou, tentando se fazer ouvir. "Esperem", ela gritou. "O que está acontecendo?" Khalid virou-se e seus olhos se encontraram. Ali, naquele momento, ele percebeu que precisava protegê-la a todo custo. Mas, ao mesmo tempo, a revelação de seu passado estava prestes a emergir, e isso poderia mudar tudo entre eles. Layla se aproximou da cena com o coração martelando no peito. Cada passo que ela dava revelava ainda mais a tensão no rosto de Khalid, como se ele estivesse diante de um passado sombrio que preferia nunca mais encontrar. Ela não podia entender o motivo da ameaça daqueles homens, mas sentia que algo sério estava prestes a se revelar. O líder dos encapuzados mantinha a arma apontada para Khalid, seu olhar fixo e cheio de rancor. "Você não pode fugir das consequências das suas ações, Khalid", disse o homem, com uma voz carregada de raiva. "Nós queremos justiça pelo que você tirou de nós." Layla tentou entender o que ele queria dizer, mas o olhar perplexo que Khalid lançou para ela apenas aumentou sua confusão. Sentindo a urgência da situação, ela se aproximou e ergueu as mãos, tentando apaziguar os ânimos. "Por favor, expliquem o que está acontecendo", ela pediu, a voz trêmula, mas firme. "Eu quero entender o que Khalid fez para vocês." O líder, sem abaixar a arma, olhou para Layla com uma mistura de pena e ódio. "Ele nunca te contou, não é?" disse ele, um sorriso amargo aparecendo em seu rosto. "Esse homem que você tenta defender arruinou vidas, destruiu famílias. Ele tomou tudo o que tínhamos, nossa casa, nossas terras, tudo em nome do progresso, que ele diz representar. Você realmente acha que ele é o homem que aparenta ser?" Layla olhou para Khalid, esperando que ele negasse as acusações, mas a expressão em seu rosto confirmava tudo. A dor nos olhos de Khalid era evidente, e ele abaixou a cabeça, incapaz de encarar Layla. "Layla, eu nunca quis que você soubesse disso assim", murmurou ele, tentando encontrar as palavras certas. "Sim, eu cometi erros. Quando herdei os negócios da minha família, fui ensinado a priorizar o lucro acima de tudo.
Fiz escolhas erradas, escolhas que, na época, pareciam necessárias para fortalecer meu império. Mas ao longo do caminho, perdi algo fundamental: minha humanidade. Layla sentiu uma onda de tristeza e decepção ao ouvir aquelas palavras. A imagem do homem que ela estava começando a amar começou a desmoronar, deixando-a entre a raiva e a compaixão. Ela queria gritar, mas algo em sua alma a impediu. Ela sabia que Khalid estava diante dela vulnerável, mas ainda assim a dor era profunda. Então, é verdade? Você não pensou nas pessoas que estava afetando? A voz dela quebrou e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Você destruiu famílias, Khalid, e agora as consequências estão aqui, de pé, diante de nós. Khalid tentou se aproximar, mas os homens se colocaram entre ele e Layla, como se estivessem prontos para tudo. Ele levantou as mãos, um gesto de rendição. Eu não posso mudar o que fiz, mas quero me redimir, ele disse, olhando diretamente para o líder. Vocês têm todo o direito de me odiar. Eu mereço isso. Mas, se puderem me ouvir, eu quero reparar o que causei. O líder dos homens hesitou. A raiva em seus olhos parecia enfraquecer, como se ele não esperasse ouvir arrependimento vindo de alguém como Khalid. Após um momento de silêncio, ele abaixou a arma. Redimir? E como pretende fazer isso? Perguntou o homem, a voz ainda cheia de ressentimento, mas agora com uma ponta de curiosidade. Khalid olhou para Layla, como se buscando força nela, e então respondeu. Eu prometo devolver o que tirei. Quero ajudar as pessoas que prejudiquei. Pode parecer pouco, mas quero começar por vocês. Não estou pedindo perdão, apenas uma chance de corrigir meus erros. O líder dos encapuzados olhou para os outros homens ao seu lado, e um breve murmúrio de concordância foi ouvido entre eles. Então, com um suspiro pesado, ele guardou a arma no cinto e assentiu com a cabeça. Vamos dar uma chance, Khalid, mas tenha em mente que estamos de olho em você. Qualquer deslize e tudo o que você tentou construir virá abaixo, advertiu o líder com um tom firme. Com um leve aceno, ele e os homens começaram a se retirar, deixando Khalid e Layla sozinhos no silêncio que restou. Layla observou enquanto Khalid se ajoelhava no chão, claramente abalado, passando a mão pelo rosto. Ele estava diante de um abismo de dor e arrependimento. Eu nunca pensei que alguém me daria essa chance de reparar o que fiz, disse Khalid com a voz quebrada. E nunca pensei que encontraria alguém como você, Layla. Você é a única razão pela qual quero ser um homem melhor. Layla se aproximou devagar e colocou uma mão no ombro de Khalid, sentindo a tristeza e a redenção que ele estava buscando. Ela sabia que o caminho para a confiança seria difícil, mas naquele momento decidiu que também estava disposta a tentar. Ela se abaixou e sussurrou suavemente. Eu não posso apagar o passado, Khalid, mas estou aqui para caminhar com você se for sincero em mudar. Khalid olhou para ela, os olhos carregados de emoção, e assentiu. Sabia que aquela chance não seria desperdiçada e que seu compromisso com Layla e consigo mesmo seria o primeiro passo de uma nova jornada. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e desafios para Khalid e Layla. Agora o Sheikh havia se comprometido a reparar o causado no passado, mas essa jornada seria mais árdua do que ele imaginava. Ele precisava enfrentar não apenas as consequências de suas decisões, mas também a desconfiança de uma população que há muito o via como um inimigo. Layla permaneceu ao seu lado, observando de perto cada passo e cada escolha. Sempre pronta para apoiá-lo, mas com a firmeza de quem espera sinceridade e não aceita menos do que a verdade. Khalid começou por reavaliar seus negócios e procurar pessoas nas aldeias próximas. Aquelas mesmas que haviam sofrido com suas ações impiedosas. Com Layla ao lado, ele foi de porta em porta, ouvindo as histórias dos moradores, cada relato sendo um golpe no orgulho que ele outrora sustentava com tanto fervor. Muitos o receberam com hostilidade. Alguns chegaram a cuspir no chão ao vê-lo se aproximar, enquanto outros se recusavam a abrir suas portas. Layla sentia o peso das rejeições, mas Khalid não demonstrava recuar. Certa manhã, enquanto eles caminhavam pelo vilarejo, Khalid viu um velho homem sentado em frente a uma casa humilde. A expressão do homem era de amargura e sofrimento, o olhar cansado, como se a vida lhe tivesse tomado tudo. Ele olhou diretamente para Khalid e murmurou, com a voz fraca e ressentida: Você não merece estar aqui. Não depois do que nos tirou. Minha família, meu único filho. Ele morreu por sua causa, Khalid.
Tudo o que queríamos era uma vida tranquila, mas você veio e tomou nossas terras, nos empurrou para a miséria. As palavras do homem perfuraram o coração de Khalid, que sentiu as pernas fraquejarem. Ele se ajoelhou à frente do velho, as mãos tremendo, incapaz de esconder o remorso que inundava sua alma. Eu não posso trazer seu filho de volta, nem apagar o que fiz, senhor. Mas estou aqui para ouvir, para tentar reparar. Sei que é pouco, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Pode me odiar. Você tem esse direito, disse Khalid, a voz cheia de sinceridade e pesar. Leila observava a cena com o coração apertado, sentindo a tensão e a dor de cada palavra. Ela sabia que essa era uma etapa crucial, não apenas para Khalid, mas para todos que haviam sofrido devido a ele. A transformação que ele buscava não era fácil, e o caminho estava longe de ser suave. No entanto, Leila enxergava uma luz nas ações de Khalid, uma chama de redenção que, se mantida acesa, poderia alcançar aqueles que ele havia prejudicado. Naquela noite, ao retornarem ao palácio, Khalid e Leila sentaram-se juntos em uma varanda que dava vista para o deserto. O silêncio entre eles era carregado de significados e memórias do que haviam vivido naquele dia. Khalid suspirou, olhando para o horizonte, e finalmente quebrou o silêncio. Nunca pensei que sentiria algo assim, Leila. A dor nos olhos daquele homem. É como se eu tivesse absorvido uma parte do sofrimento dele. O peso do que fiz está mais claro agora, e não sei se consigo carregar isso sozinho. Leila, com um olhar suave e compreensivo, segurou a mão de Khalid. Ninguém consegue carregar tudo sozinho, Khalid. O arrependimento é um fardo pesado, mas a vontade de mudar e de fazer o bem é o caminho que você deve seguir. Talvez nunca receba o perdão de todos, mas cada gesto de reparação fará diferença. A verdadeira redenção está em continuar, dia após dia, mesmo quando tudo parece perdido. As palavras de Leila eram como bálsamo para a alma de Khalid, que sentiu uma leveza crescente em seu peito. Ele compreendeu que Leila não apenas o acompanhava nessa jornada, mas também era a força que o sustentava e a luz que o guiava na escuridão de sua própria culpa. Enquanto o sol nascia, Khalid tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele não voltaria a ser o mesmo homem que fora. Em vez disso, ele usaria seu poder e recursos para levantar as comunidades que outrora havia destruído, investindo em escolas, hospitais e infraestrutura para melhorar a vida de cada pessoa prejudicada. O impacto seria grandioso, mas para ele, cada ação ainda era uma tentativa de se redimir aos olhos de Leila e das pessoas que havia machucado. Assim, dia após dia, Khalid mergulhou em sua missão com dedicação total. Leila via o esforço dele e percebia que, apesar dos tropeços, ele estava se transformando em alguém que ela poderia admirar e, talvez, perdoar completamente um dia. Ainda assim, algo em seu coração a mantinha cautelosa, o medo de que tudo pudesse ser temporário ou de que ele não resistisse às pressões de um passado tão sombrio. O relacionamento entre eles se aprofundava, mas também se tornava mais complexo. Khalid sabia que precisava reconquistar não apenas a confiança das pessoas, mas o próprio respeito de Leila, a única pessoa que o enxergava além de sua fortuna e poder. Para ele, essa batalha era a mais importante de todas. A cada vitória, Khalid voltava para Leila com a esperança de que ela percebesse sua sinceridade, que notasse a diferença em seus atos. Leila, por sua vez, começava a reconhecer a força de vontade em Khalid, mas ainda lutava contra os traumas do passado. No entanto, a bondade que ela via emergir no coração dele era algo que ela jamais esperara testemunhar. Juntos eles seguiam essa caminhada de cura e transformação, um passo de cada vez, em busca de um final que, apesar de incerto, prometia ser diferente do começo. Meses se passaram desde que Khalid começou sua missão de redenção. E para todos ao redor, ele já não era o mesmo homem que um dia fora. As aldeias em que ele aplicara sua fortuna e seu tempo estavam se transformando. As casas, antes deterioradas, estavam sendo reconstruídas, as crianças tinham escolas e os mais velhos recebiam tratamento médico. Ele estava se tornando uma figura respeitada por aqueles que antes só o viam como um vilão. Mas, enquanto todos começavam a ver as mudanças externas de Khalid, Leila continuava sua própria luta interna, dividida entre a esperança e o medo. Khalid percebeu que, embora conquistasse o respeito dos outros, o olhar de Leila ainda mantinha uma sombra de desconfiança.
Ela estava ali, ao lado dele, apoiando cada decisão e auxiliando nas visitas às aldeias. Mas Khalid sabia que o coração dela ainda guardava cicatrizes profundas. Então, numa noite clara sob o céu do deserto, ele decidiu falar abertamente sobre seus sentimentos, na esperança de alcançar o coração de Layla de uma vez por todas. Layla, ele começou com a voz baixa e hesitante. Sei que já causei muito sofrimento, e entendo que ainda deve ser difícil confiar em mim. Mas você significa mais para mim do que qualquer outra coisa. A cada ação, a cada passo que dou, faço isso pensando em você, desejando que um dia possa ver o homem que estou me esforçando para ser. Layla, que estava contemplando as estrelas, voltou a olhar para ele. Nos olhos dela havia uma mistura de emoções que Khalid não conseguia decifrar. Havia ternura, mas também uma tristeza profunda. Khalid, eu vejo o quanto você mudou. E sinceramente, é algo que nunca pensei que veria. Ela respondeu com a voz suave, mas cheia de intensidade. Mas não posso negar que toda vez que me lembro de como cheguei até aqui, ainda sinto uma dor que não sei se algum dia vai desaparecer completamente. A sinceridade de Layla atingiu Khalid de forma dolorosa, mas ele sabia que precisava ouvir isso. Não havia redenção sem enfrentar a verdade dos sentimentos de Layla. Ele estendeu a mão, hesitante, e segurou delicadamente a dela, sentindo o calor e a suavidade que o reconfortavam e o deixavam vulnerável ao mesmo tempo. Eu não peço que esqueça o passado, nem que perdoe tudo o que fiz, Layla. Só quero que saiba que meu arrependimento é sincero. Quero estar ao seu lado, como um homem diferente, como alguém em quem você possa confiar. Layla abaixou o olhar, e Khalid pôde ver que ela estava lutando contra suas próprias emoções. Ele percebeu que ela também sentia algo por ele. Mas os traumas do passado ainda mantinham presa, hesitante em permitir que qualquer sentimento florescesse plenamente. Para Layla, o amor verdadeiro não era algo que poderia surgir enquanto ainda havia dor. Khalid, eu acredito em seu arrependimento. Vejo que está tentando mudar e admiro isso profundamente. Mas meu coração precisa de tempo, disse ela com uma honestidade que a própria voz traía. Talvez um dia possamos ter algo que vá além dessa dor. Mas, por enquanto, deixe que eu veja até onde essa transformação irá. Khalid assentiu, aceitando a resposta de Layla com a humildade que antes lhe era estranha. Ele sabia que não poderia forçar o amor dela, mas sua esperança era que, ao continuar a sua jornada de redenção, ele pudesse conquistar não apenas a confiança, mas também o coração dela. Nas semanas seguintes, Khalid mergulhou ainda mais em seu trabalho nas aldeias, agora com um propósito renovado. Ele sabia que cada ação sua era uma prova, um passo que, aos poucos, poderia dissipar as dúvidas de Layla. Ele começou a trabalhar diretamente com as pessoas, construindo escolas e ajudando a cavar poços para fornecer água potável, empenhando-se de corpo e alma para trazer melhorias verdadeiras para aquelas comunidades. Layla o observava, e embora mantivesse uma certa distância emocional, não podia ignorar o quanto Khalid realmente estava se esforçando. Ela via o homem que ele estava se tornando, alguém movido por uma vontade genuína de ajudar, e isso a tocava profundamente, ainda que não soubesse como lidar com essas novas emoções. Uma noite, depois de uma longa jornada ao lado dele, ela percebeu que algo dentro dela começava a mudar. Ela queria acreditar que Khalid poderia ser o homem em que agora estava se transformando. Com o passar do tempo, Layla começou a baixar suas defesas, abrindo-se mais para Khalid, embora ainda de forma cautelosa. Eles passaram a compartilhar conversas mais íntimas, nas quais Khalid contava a ela sobre seu passado, sobre os fardos que o tornaram frio e impiedoso. Ele revelava traumas e feridas que haviam moldado sua personalidade. E Layla, pela primeira vez, compreendia a profundidade das marcas que ele carregava. Aos poucos, Layla começou a ver além da máscara de riqueza e poder, enxergando o homem vulnerável que Khalid escondia. Ela não podia negar que ele estava se transformando, e uma parte dela desejava ardentemente que essa transformação fosse real e duradoura. Mas o caminho até o perdão completo ainda era longo e cheio de incertezas. Ambos estavam presos entre o que foram e o que poderiam ser. E Layla sabia que, para ver qualquer futuro entre eles, precisariam atravessar mais obstáculos e enfrentar todas as verdades dolorosas do passado. Ela estava disposta a seguir ao lado dele, mas o medo de se machucar ainda fazia caminhar com cautela. Layla estava aprendendo que amar também exigia coragem,
e ela ainda buscava a força para conceder esse passo definitivo. No entanto, ao observar Khalid em sua jornada de redenção, Layla começou a perceber que talvez, apenas talvez, ele fosse digno desse amor. Os dias continuaram a se arrastar entre trabalho, conversas e momentos de silêncio compartilhados sob o céu estrelado do deserto. Para Layla e Khalid, cada dia parecia trazer uma nova descoberta, mas também revelava feridas ainda abertas. Memórias que insistiam em mantê-los separados por uma barreira invisível. Layla começava a reconhecer o desejo crescente de confiar, de permitir que o afeto florescesse, mas o medo ainda falava mais alto. Certa tarde, enquanto ambos visitavam uma aldeia que Khalid ajudara a reconstruir, uma garotinha se aproximou de Layla com um sorriso tímido, oferecendo-lhe uma flor silvestre. Com os olhos brilhando de gratidão, a criança agradeceu a Khalid e a Layla por tudo o que haviam feito pela comunidade. Ao ver a garotinha correndo de volta para sua mãe, Layla sentiu uma onda de emoções que a pegou de surpresa. "Por que está tão quieta?" perguntou Khalid, observando Layla com cuidado. "Essa menina? Ela me lembra de algo que deixei para trás", respondeu, a voz baixa, os olhos distantes. "Você sabia que eu queria ser professora? Eu sempre quis ajudar as crianças da minha aldeia, ensiná-las a sonhar, a ver o mundo além das limitações que conhecemos." Khalid ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Layla. Pela primeira vez, ele vislumbrou o que ela poderia ter sido se não tivesse sido forçada a esse destino. O desejo de... Após a celebração, eles retornaram para a casa onde estavam hospedados. O silêncio entre eles era cheio de significados, até que Khalid quebrou a quietude, olhando profundamente nos olhos de Layla. "Layla, eu nunca pensei que alguém como você entraria na minha vida e a mudaria dessa forma. Não peço nada em troca, apenas que se permita ser feliz, seja comigo ou sem mim. Eu fiz o que pude para redimir meus erros, e agora o resto está em suas mãos." Layla sentiu seu coração disparar. Ela sabia que Khalid falava com sinceridade, mas também sabia que não podia ignorar o que sentia por ele. O amor, reprimido por tanto tempo, começava a brotar, e ela percebeu que talvez estivesse pronta para dar uma chance a esse sentimento. Entretanto, o medo ainda pairava, como uma sombra persistente. "Khalid, você mudou mais do que eu poderia imaginar. Mas o perdão e o amor não são fáceis. Levará tempo para que eu me sinta completamente livre desse passado." "Eu sei, Layla", respondeu ele, com paciência, "e estou disposto a esperar o tempo que for necessário." Ela se aproximou de Khalid, hesitante, mas determinada a seguir seu coração, ainda que com cautela. Eles se abraçaram, um gesto carregado de promessas e de esperanças não ditas. Naquele momento, Layla soube que, finalmente, estava disposta a abrir seu coração. Ainda havia medos, ainda havia incertezas, mas o amor que nascia entre eles parecia ser capaz de suportar qualquer desafio. Na manhã seguinte, Khalid chamou os anciãos da aldeia e pediu permissão para construir uma escola ali, onde Layla poderia ensinar as crianças e realizar seu sonho de ser professora. Ele prometeu aos moradores que, independentemente de sua história com Layla, ele sempre estaria lá para apoiá-los. A bondade e a sinceridade de Khalid tocaram Layla de forma irreversível. Ela agora via nele não apenas um homem. Os dias que se seguiram foram como uma nova aurora na vida de Layla e Khalid. Com o projeto da escola em andamento, ambos mergulharam na construção desse sonho. Layla sentia-se finalmente em paz, como se o passado turbulento estivesse sendo sepultado a cada gesto de gentileza e a cada tijolo colocado para erguer a escola. Os moradores da aldeia, antes céticos quanto ao Sheikh, agora viam em Khalid um líder renovado, um homem que, por amor, escolhera um novo propósito de vida. Layla passou a dar aulas improvisadas em um pequeno espaço antes da conclusão da escola. As crianças a cercavam, ouvindo suas histórias e aprendendo a ler e escrever. Ela percebia nos olhos de cada uma delas a mesma esperança que antes nutrira em segredo, o desejo de algo mais, de um futuro diferente. Khalid a observava de longe, orgulhoso e comovido ao vê-la realizada. A força de Layla era a sua inspiração. Ele sentia que havia, finalmente, encontrado o que tanto buscara durante uma vida inteira de conquistas vazias. Ao ver Layla em sua missão, Khalid percebeu que o amor que compartilhavam não era apenas um sentimento, mas uma motivação para crescer e transformar vidas. Certo dia, ao final de uma tarde de aula, Khalid levou Layla para um passeio até uma colina onde era possível ver o vilarejo inteiro,
com a escola quase finalizada reluzindo sob o pôr do sol. Ele segurou sua mão com firmeza, a expressão séria, mas seus olhos estavam cheios de ternura. Leila, você trouxe à tona o melhor de mim, começou Khalid. Com o tempo, a escola prosperou, trazendo novas oportunidades às crianças e às famílias da região. Khalid utilizou seus recursos para melhorar as condições de vida de todos, investindo em sistemas de irrigação, saúde e educação. Ele não era mais apenas um sheik milionário, era um homem que aprendera o valor da compaixão e da generosidade. Leila, por sua vez, dedicava-se inteiramente às crianças, ensinando a elas não apenas matérias escolares, mas também sobre coragem e esperança. Ela era uma mentora e um exemplo de força para todos. E ao lado de Khalid, Leila descobriu que o amor verdadeiro era capaz de superar as mais duras provações. A felicidade dele se espalhou pela aldeia, inspirando outros casais e famílias a seguirem seus sonhos e acreditarem no poder do amor e da transformação. Leila e Khalid encontraram a paz e a realização que buscavam, vivendo uma vida de propósito e significado. O passado cheio de sombras e dores fora deixado para trás, dando lugar a um futuro brilhante e pleno de felicidade. Unidos pelo amor e pelo desejo de fazer o bem, Leila e Khalid construíram uma nova história, onde cada obstáculo vencido era uma vitória compartilhada. E cada sorriso ao redor era uma confirmação de que o amor é, verdadeiramente, a força mais poderosa do mundo. Assim, juntos, seguiram pelo caminho da vida, iluminados pela certeza de que, quando o amor é genuíno e transformador, ele é capaz de superar qualquer barreira e inspirar todos ao redor.